Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a sociedade mineradora, contexto esse que está implementado no chamado Brasil colonial, que vai ali de 1830, 34, após o Brasil pré-colonial, mas dá até para nós encaixar também no Brasil pré-colonial, e até 1822, com processos de independência do Brasil. Tivemos também nesse meio termo, né, o período joanino, que é ali a chegada da família portuguesa em 1808, devido às guerras napoleônicas, mas esse é o contexto geral, que é chamado de Brasil colonial. Depois nós adentramos no período imperial e depois no período republicano, que nós vivemos até hoje. A sociedade mineradora, ela pega o contexto do século XVIII. E aí vamos entrar em alguns pontos importantes, algumas revoltas importantes, para poder trabalhar o que foi esse momento. Eu me chamo Isaac Torquato, tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e iremos trabalhar esse momento. Eu acho importante também destacar esse tempo, esse momento histórico, para nós entendermos mais ou menos a formação do nosso território brasileiro. Hoje a gente olha para o Brasil e vê esse país gigante, enorme. A gente tem que entender que a formação do território brasileiro ela foi composta por muitas histórias, disputas, lutas, através de diversos momentos históricos que vai fomentar, né? A formação histórica do Brasil, ela perpassa por concepções históricas. Nada é natural. No Brasil ele não vai surgir de uma forma natural. A história vai demonstrar a estrutura social, política, econômica e territorial do Brasil. Dada essa devida introdução, trabalhando o que foi a sociedade mineradora, nós temos que entender que a sociedade mineradora ela é uma consequência da sociedade açucareira. O que acontece? Ali em 1654, nós tivemos o que nós chamamos de crise da cana-de-açúcar. Era um contexto ali que vem adentrando a União Ibérica, e era um momento onde... O que foi a União Ibérica, né? A União Ibérica é aquele momento onde Portugal e Espanha estava sobre o único reino. Claro que era o reino Filipe III, né, de Portugal. E aí a Holanda, que tinha uma relação econômica com o Brasil, devido aos Países Baixos passar por um processo de independência, vão como consequência Felipe vai expulsar eles aqui do Brasil. E aí como eles tinham aprendido as técnicas da cana-de-açúcar, eles vão levar lá para a Ilha Caribenha. Isso vai fazer o quê? Né? Como o Brasil tivesse perdido o monopólio da cana-de-açúcar. Significa que agora a gente não vai mais produzir cana-de-açúcar? Sim, vai continuar produzindo, mas não tem mais aquela concepção de monopólio, onde é que só o Brasil implementa a cana-de-açúcar. Não é só ele que implementava, mas é um dos maiores mercados produtores. Continua sendo, mas agora nós tivemos concorrentes. E aí, o que acontece, né? É importante destacar que ficava alterando entre a sociedade mineradora, a sociedade açucareira, até porque o açúcar, né, ele ainda é grande força no Brasil. Mas o que acontece? A sociedade mineradora ela foi um boom, foi um surto que durou pouco tempo, cerca de 80 anos. Depois nós tivemos outras implementações. E o que acontece nesse contexto, né? É importante destacar também que nós temos o Tratado de Methuen, a partir de 1703. O que foi o Tratado de Methuen? O Tratado de Methuen, ele foi um tratado feito entre Inglaterra e Portugal, que entrou para a história como Tratado de Panos e Vinhos. Panos pensando no tecido ali inglês e vinho e pensando a ideia de Portugal. Porém, esse tratado, o que dizia? Que um podia mandar para o outro e vice-versa. Só que ele não era uma forma igualitária. Nós tínhamos o quê? Uma desigualdade. Onde é que Portugal importava muito, exportava muito pouco. Trazendo uma crise para o Brasil que vai ser solucionada só lá para frente. Mas é nesse momento que é importante que nós vamos trabalhar também. Um outro ponto também, né, que devemos destacar, que é o que, né? Que isso vai gerar um endividamento para Portugal, porque como foi um tratado de certa forma, né, desigual para Portugal, vai trazer um endividamento e Portugal vai acabar enriquecendo a Inglaterra, e a Inglaterra
que recebia parte desse ouro, né, não o ouro todo, é claro, ela vai gerar o seu processo de revolução industrial lá para frente. Então, em parte, esse tratado ele culminou também na formação da sociedade industrial inglesa. O que devemos destacar também, né, é que quem vai encontrar ouro no Brasil, lembrando que existia o Pacto Colonial, o Pacto Colonial dizia que se encontrasse ouro no Brasil já ia para Portugal, mas quem encontra ouro no Brasil é os bandeirantes. Quem eram esses bandeirantes? Era uma milícia armada, de certa forma, que faziam às vezes, era pelo Estado, o Estado ia lá, usava de seu serviço, às vezes latifundiários locais, mas de certa forma era uma milícia armada que iam atrás de ex-escravizados, elas iam atrás de povos originários, de povos indígenas, para o quê? Para escravizar. Além disso, nós tivemos, eles adentrando ao interior do Brasil, para o quê? Para buscar metais preciosos, drogas do sertão, né? Qual droga é essa? O guaraná, a pimenta do reino, que vão substituir as especiarias lá da Índia. Então é esse grupo que vai encontrar o ouro ali em Minas Gerais. Lembrando que nesse contexto nós não tínhamos o estado de Minas Gerais, que então naquela época viria a se chamar Capitania de Minas Gerais, mas já iremos falar isso já já. E aí, quando eles encontram o ouro no Brasil, o que acontece? Portugal fala, beleza, se você encontrou ouro no meu território, esse ouro é meu. Então vai gerar uma guerra entre os portugueses e os bandeirantes, que eram então chamados de paulistas, né? A gente vai denominar aqui como os paulistas. E aí que nós adentramos no que nós chamamos de Guerra dos Emboabas, que vai de 1707 até 1709. E por que esse nome, né? Guerra dos Emboabas. O que eram os Emboabas? Os Emboabas eram um pássaro que os povos originários chamavam, né? Um pássaro que tinha tipo uma bota que eles tinham na sua penazia, né? E era chamado de Emboaba. E aí os paulistas, os bandeirantes, quando vai ter essa disputa entre o exército português e os bandeirantes, eles falavam que os portugueses, eram esses emboabas, de uma forma pejorativa, porque eles usavam botas, né, gigantescas para adentrar o território, então eles levaram esse conceito de emboabas. Essa guerra não tem muitos relatos, não tem umas questões historiográficas muito grandes, mas nós iremos destacar alguns pontos importantes para nós entendermos o que foi a Guerra dos Emboabas. A Guerra do Emboaba, como eu disse para vocês, foi esse momento que foi entre os portugueses, querendo a estratificação do ouro, querendo o monopólio do ouro, e os bandeirantes, né, os paulistas, querendo também essa estratificação do ouro. E aí ocorreu uma guerra. Obviamente, como os portugueses eles detinham da máquina estatal militar, eles levaram muitas vantagens. E aí, dentro dessas vantagens, nós tivemos o que, né? O que nós chamamos de Capão da Traição. O que foi o momento do Capão da Traição? Onde os portugueses, guerreando com os bandeirantes vendo que estavam em desvantagem, os portugueses vão pedir para os bandeirantes arrear a bandeira branca, né? Desistirem. E aí os bandeirantes desistem, imaginando que eles não seriam mortos com uma rendição, e aí os bandeirantes eles vão ser assassinados, fuzilados, mortos por parte desses portugueses. Lembrando que nesse momento não se tinha uma concepção, uma ideia de Brasil. Então a parte do norte, outros locais até ajudaram esses bandeirantes, até ajudaram esses portugueses, né, a implementar esse processo. Até porque essa concepção e essa ideia de Brasil, essa ideia de nação, isso é uma coisa fomentada lá no período de Getúlio Vargas e tentada já sendo implementada ali com Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas ganha força mesmo do Estado Vargas. Antes tinha muito um sentimento regional, sabe? As pessoas não se sentiam brasileiras, elas se sentiam paulistas, se sentiam da capitania do Maranhão, da capitania de Pernambuco, se sentiam pernambucano. Essa ideia de Brasil, essa concepção
de território, essa concepção nacional, é uma implementação mais para o futuro, mais para o século XIX, com a formação dos Estados Nacionais. Inclusive, a formação dos Estados Nacionais, nós temos a história, né, a disciplina História, sendo implementada para trazer essa coesão, essa união entre a população. E aí, o que, que nós tivemos também, né, dentro desse momento da sociedade mineradora, né? O desenvolvimento da economia, a economia pecuária. Já que a cana-de-açúcar estava em crise, eles estavam adentrando o sul e ao sudeste, né, o sul-sudeste não, desculpa, adentrando ao interior do Brasil, então começou a desenvolver essa economia pecuária, começou a desenvolver aquela economia que era de subsistência, ela começou a ganhar mais proporção, começou a ganhar força. E aí a gente tem a troca do eixo econômico. É muito importante isso, hein? A troca do eixo econômico. Além disso, nós tivemos também como consequência então, né, a ideia de sociedade da propriedade privada. Por quê? Né? Já que foram descoberto ouro, então podia as pessoas ir lá e explorarem ouro, né? Pensando, claro, né, no trabalhador livre, não no escravizado, até porque escravizado não é pessoas, é mercadoria para esse contexto. E aí, o que acontece? Se você achasse uma mina de ouro, tudo bem, não tem problema. Só que Portugal deixava porque isso gerava lucro para Portugal. E aí tinha uma série de impostos que tinham que ser implementados para que Portugal vá ficar também com parte desse lucro. E aí que surgiu diversos mecanismos para conseguir controlar essa promoção, né, essa implementação, e vai ter o surgimento de uma pequena classe média, de pequenas propriedades privadas, é que nós chamamos ali mais ou menos a formação da classe média. Claro, não a concepção que nós entendemos hoje como classe média. A história ela tende a nos mostrar que o quê, né? Que o conceito ele vai se modificando ao longo do tempo. O que nós entendemos como classe média lá no século XVIII, e usando também de forma mais análoga aqui, né, para não criar anacronismo, no século XX, XXI, XXIII, XXV, vai se modificando. A história ela não é estática, ela se modifica, ela se movimenta. Os agentes sociais que somos nós estamos modificando essa história a todo momento. E aí que nós tivemos o que? A taxação do quinto. O que era o quinto? Né? Vocês conhecem muito a expressão muito bem, né? Vá para o quinto dos infernos. Essa é uma expressão que foi implementada lá na sociedade mineradora, mas explicava o que? Né? Que esse quinto, ele era o que? Ele deveria ser taxado. Então, se o minerador ele encontrasse esse ouro, cerca de 20% deveria ir para Portugal. E, claro, né, que dentro desse processo nós tivemos uma criação de muita corrupção que vai gerar em outras guerras. Além disso, nós tivemos as casas de fundição, criadas em 1720, que eram as casas que diziam que o seu ouro agora ele é um ouro, como nós podemos dizer, né? O ouro oficial, já que temos ouro em abundância, então mais para dizer que esse era como se fosse uma nota fiscal, né? Que eles colocavam um brasão da coroa, vocês podem até pesquisar na internet, é muito legal as fotos, e aí dizia que esse ouro ele era o ouro do Brasil, ele era um ouro federalizado, né? Além disso, nós tivemos também, né, como eu disse para vocês, né, registro de corrupção. Isso vai culminar, né, numa segunda revolta chamada de Revolta de Filipe dos Santos, de 1720, ou Revolta de Vila Rica. Lembrando que era o contexto das revoltas nativistas. O que eram as revoltas nativistas? Eram revoltas que não se pensava em separar do Brasil, mas de demonstrar que estava insatisfeito popularmente, insatisfeito socialmente, economicamente, com a implementação da colonização do Brasil. E aí, dentro desse momento da revolta de Filipe dos Santos, né, que foi implementada ali em 1720, nós tivemos quem foi Filipe dos Santos? Ele era um latifundiário, ele era um proprietário que vai chamar outros proprietários para o quê? Né? Para pegar em arma, para ir contra, né, essa casa de fundição, ir contra esse monopólio. Para o quê? Né? Para eles conseguirem adentrar, né, nos seus próprios gostos, né, nos seus próprios dizeres. Né? E aí nós tivemos como formas de burlar, né, esse processo. Já estou indo.
Forma de bular esse processo. O que era a forma de bular esse processo, né? Eles escondiam ouro em pó em cabelo de escravos, eles transformavam o ouro em pó, colocavam dentro de santo, né? Dentro desse momento que a gente quer aquela concepção de santo do pau oco, lembrando que os santos que tinham os buracos ali, não era para colocar ouro, era devido à escassez de madeira que vem lá do Brasil pré-colonial. Além disso, eles colocavam ouro em pó nos pelos das mulas. E, obviamente, Portugal vai reprimir essa revolta dos colônios, né? E o Filipe dos Santos ele vai ser pego aqui e vai ser usado como exemplo. O que vai acontecer com ele, né? Ele vai ser pego, vai ser escrachado em praça pública, vai ser morto, vai ser torturado para servir como exemplo. Olha como é que essa prática que existe até os dias de hoje, ela já vem lá desde o Brasil colonial e é uma herança histórica. E aí, só que como consequência, nós tivemos outras coisas também, como a criação da capitania de Minas Gerais. É nesse momento, como consequência da revolta de Filipe dos Santos, nós tivemos a implementação do Estado de Minas Gerais, que agora é chamado de Estado, né? Antes capitania, depois província e agora Estado. Além disso, nós tivemos também, né, a atividade extrativista. Lembrando o que é uma atividade extrativista, né? Ouro a gente não se planta, ouro a gente não se colhe. Então, uma hora ele vai acabar. E nós tivemos também, né, a finta. O que era a finta, né? Era uma implementação autoritária que o governo implementava do que, né? Se antes a gente tinha 20%, que eles às vezes levavam até 100%, 80% dava só os 20%, agora nós temos o que, né? Que é obrigatório anualmente dar 450 quilos de ouro para a coroa portuguesa. Ah, mas não se tem ouro. Ah, não conseguimos esses 450 quilos. Aí nós entramos no que nós chamamos de derrama, né? O que era derrama? Se você não tem ouro, o Estado ele pode entrar dentro da sua casa e levar todo o seu ouro. Ah, mas não achou ouro? Então leva o que tem de valor. Joias preciosas, metais preciosos, leva tudo que tem de valor. E por último, como consequência, nós tivemos a captação. O que era a captação? A captação também era uma forma de que quanto mais escravos a pessoa tinha, mas então ela extraía o ouro, então ela pagaria por cada pagaria mais imposto por cada escravo dentro desse momento. E aí, para finalizar, para fechar esse assunto, nós tivemos o que é o chamado de Tratado de Madrid, de 1750. Foi um tratado feito entre Portugal e Espanha para reconfigurar, redesenhar o mapa da América, já que ele vai substituir o Tratado de Tordesilhas de 1454. Ele foi implementado por um diplomata brasileiro nessa época, brasileiro, né? Claro que essa concepção eu estou usando aqui como analogia, que ele vai usar o que, né? O direito perceptivo e procedente. O que significa isso? É uma palavra inglesa, né? Que ele vai lá no direito romano de que se aquela pessoa, aquela população, ela está estabelecida já naquele local historicamente, é deliberado a ele aquele território. E aí é importante destacar também, né, que esse tratado ele vai reconfigurar o mapa do Brasil, e hoje mais ou menos o que nós temos o mapa brasileiro, né? E ele vai respeitar as concepções geográficas. Não vai ser mais aquela ideia que nós temos até nos Estados Unidos, né? Que os territórios eles são todo quadradão, parece que foi feito por uma régua. Agora não. A gente vai respeitar as cachoeiras, a implementação de mudanças geográficas. E aí é nesse momento que nós temos o Mapa de Madrid. Ele será substituído depois, né, pelo El Pátria, enfim, outras concepções de outros momentos históricos que venha mais para frente, né? De modo geral, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. A sociedade mineradora é esse momento, são essas revoltas. Nós tivemos outras revoltas também nativistas que iremos trabalhar depois, mas de modo geral foi isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e até um próximo vídeo.